Seja bem-vinda aqui no canal. Eu sou a Eva Silva e hoje nós vamos desenvolver o nosso propósito, as nossas missões de vida através desse vídeo. E eu trago aqui uma palavra para nos direcionar. Essa palavra ela está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 14, que diz assim: Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, olha aqui este cenário. O que este cenário está nos transmitindo? Aqui Paulo ele estava comunicando a sua missão. Qual que era o seu propósito? Paulo ele fala que ele não foi chamado para batizar, apesar de ele ter batizado poucas pessoas. Aqui ele relata o nome de algumas que ele batizou. Mas ele deixa claro, olha, eu fiz isso, só que essa não é a minha missão. A minha missão é pregar o evangelho e não batizar. Então, aqui nesse texto, ele nos traz esse entendimento de que cada ser humano, ele tem a sua missão. E neste momento, aqui tem algumas ações, né, que ele mostra primeiramente. A ser grato. Primeiro, ele foi grato. Ele disse, sou grato a Deus, né? Então, ele foi grato a Deus pelas suas experiências. Isso é muito importante para o nosso crescimento, é muito importante para que nós venhamos a desenvolver as nossas missões aqui na Terra. E essas missões você pode também dar o nome de propósito de vida, né? Algumas pessoas chamam de propósito, né? Mas olha só, aqui, além de ele ser grato às experiências, ele também reconheceu o que foi feito. Ele soube reconhecer as suas ações. Quantas vezes nós acabamos por fazer as coisas e achar que aquilo ali foi tão pequeno e não reconhecemos o quanto que nós nos dedicamos a algo, né? Então aqui houve o reconhecimento de Paulo. Por mais que ele pregue o evangelho, ele reconheceu sim que algumas pessoas ele batizou. Isso é muito importante para o nosso crescimento, porque cada fase da nossa vida nos traz um aprendizado. Então é necessário que nós venhamos a reconhecer todos esses aprendizados, tá certo? Mas vamos lá, vamos para mais um entendimento aqui, né? Essa questão dele reconhecer o que ele fez foi uma das principais, né, ações para que ele tivesse clareza do seu propósito, para que ele tivesse clareza e certeza ali da sua missão de vida. Então ele estava o quê? Falando verbalmente. As pessoas elas não sabem a missão que você veio para desenvolver. Quem tem que falar para elas é você. Aqui havia um contexto, estava acontecendo algo nessa situação, né? Mas o que está mostrando é Paulo falando para as pessoas, olha, eu estou fazendo isso aqui. Então ele estava se justificando também, né? Aqui há uma justificativa, mas claro que ninguém é obrigado a se justificar para o outro. Mas quando você fala da sua missão, você está trazendo mais certeza para si mesmo. Então se você estava nessa questão de falar para o outro qual que é a sua missão, isso estava trazendo peso para você, pare de se justificar. As pessoas elas não precisam carregar a sua verdade. Quem tem que carregar a sua verdade é você mesmo. E aqui foi um exemplo claro de Paulo. Ele estava falando sobre a sua verdade para o outro, mas ele estava assumindo principalmente para si. Não que ele quisesse convencer alguém daquilo que ele estava dizendo, mas era uma certeza que ele estava carregando para dentro de si. Então, quando você fala das suas missões, do seu propósito, você está falando para você mesmo o que você tem que fazer, o que você tem que assumir. Então, ele sabia que o que ele tinha que assumir era a pregação da palavra, né? Então, eu vou sempre voltando aqui no exemplo para que você tenha esse entendimento. Outra coisa é que, além de Paulo reconhecer, ele não ficou preso ao passado. Ele não ficou preso às suas experiências. Pelo ao contrário, né? Ele pegou e deixou claro o que ele veio fazer. Quantas vezes nós ficamos presos a algo que fizemos no passado? Então eu vou trazer aqui na questão de trabalho, tá? Um exemplo para ficar bem claro em relação ao trabalho. Você foi uma pessoa que você desenvolveu uma profissão por anos.
Por anos você foi desenvolver aquela profissão ali e hoje você está tendo um chamado para exercer outra profissão. Se você é uma pessoa que fica presa no passado, você começa a se limitar. E você começa a falar, não, mas eu trabalhei tantos anos nessa profissão, não, mas eu tenho que achar um trabalho nessa profissão. E a vida está te convidando a ter algo novo. A vida está te convidando a fazer algo novo, né? Então, é necessário que nós venhamos a sair da resistência. Que resistência é essa? É aquela resistência de que não, as coisas precisam ser feitas de acordo com aquilo que eu já tenho experiência, de acordo com aquilo que eu já tenho de conhecimento. É como se você quisesse ter controle de todas as coisas na sua mão, né? Só que isso é uma ilusão, porque não temos como ter controle das coisas. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus, primeiramente, que guia os nossos passos. Após todo esse entendimento, vamos para as perguntas de clareza, que você deve fazer a si mesmo. Porque cada pessoa tem uma vida, tem a sua individualidade. Cada pessoa tem as suas experiências, teve a sua criação. Então só você saberá essa resposta. Então, se de acordo com o que foi dito aqui, você teve o entendimento de que essa palavra, esse ensino está vindo para que eu aplique na minha vida conjugal. Então, as perguntas que você vai fazer aqui vai ser direcionada para a sua vida conjugal. Na hora que eu ouvi essa palavra, ela veio de encontro à minha vida profissional. Que eu tenho que, ter uma certeza da minha vida profissional, declarar qual é a minha missão na minha profissão, né? Então, a área que vier para que você trabalhe essas perguntas, você direcione para essa área, tá certo? Eva, mas veio 2 temas para que eu venha trabalhar, que é o meu ministério e a minha vida profissional. Então você vai trabalhar um de cada vez. Então você faz o primeiro que veio, depois você faz o segundo. Você vai fazer essas perguntas, tá bom? De aprofundamento. Para que você venha a ter clareza, a primeira é: em qual área da minha vida preciso aplicar este conhecimento nessa semana? Né? Porque às vezes você escutou, mas ainda não veio a área. Teve certeza da área? Agora vamos para a próxima pergunta. Sobre qual experiência do passado devo ser grata? Qual experiência dentro do meu profissional que eu devo ser grata? Eu sou grata por essa empresa que me contratou. Ou qual experiência na sua vida conjugal, no passado, que você tem que ser grata? Sou grata a esse relacionamento que eu tive, que mesmo que não tenha dado certo, mas essa pessoa me trouxe aprendizados. Então você vai perguntar a si mesmo. Você pode fechar os seus olhos, respirar profundamente. E aí você pode pausar esse vídeo para fazer essa pergunta. Sobre qual experiência do passado devo ser grata? E aí você, quando vier a primeira resposta, sempre será a primeira resposta, por mais que não faça sentido para você. Quando vier a primeira resposta, você vai começar a agradecer por toda a experiência que você teve e que veio para você ser grato, tá bom? A sua próxima ação após agradecer é se perguntar: o que tenho que parar de fazer que me afasta da minha missão de vida? Então, dentro dessa área que apareceu para você, você vai perguntar: o que eu tenho que parar de fazer? Então vamos lá, vou dar um exemplo profissional. A pessoa, ela decidiu trabalhar com marketing, vamos lá, marketing digital. E aí, ela está se especializando nessa área, ela já está atuando um pouquinho. Só que quando aperta, a vida financeira, ela corre para quê? Se for mulher, corre para fazer uma faxina, para fazer, vamos dizer, para participar, às vezes, ser garçonete em algum lugar, algo que foge totalmente daquilo que você escolheu, como profissão. Então vai vir a resposta: olha, você precisa deixar de fazer isso aqui, você precisa de deixar essas faxinas para cumprir a tua missão no marketing digital. Se empenha, se dedique a essa missão, Então, é só um exemplo que eu estou dando, tá bom? Mas você vai se perguntar com os olhos fechados, respirando profundamente e deixando vir a primeira resposta, tá bom? Então, a pergunta é: o que tenho que parar de fazer que me afasta da minha missão de vida? Tá bom? Quando vier a resposta, você anota. Agora, a próxima pergunta: qual é a minha missão de vida? Então,
qual é a sua missão nesse momento, a missão que você tem que cumprir agora. O que foi, já foi, não tem como voltar atrás. Mas a partir de agora, qual é a minha missão? O que eu tenho que me posicionar? Então vamos lá, para o casamento. Qual é a minha missão dentro do casamento? Como que eu devo agir? Qual é o primeiro passo? Então você se pergunta, qual que é a minha missão na criação dos meus filhos? Porque pode vir também aí o exemplo da criação dos filhos. Então você vai perguntar, né, qual é a sua missão de vida, o que você tem que fazer ali, certo? Porque olha só, Paulo, ele sabia que ele tinha que pregar a palavra. Essa era a missão dele, pregar a palavra de Jesus, né? O exemplo de Jesus Cristo ali. Então ele sabia exatamente. Para que você tenha clareza do que você precisa fazer, você tem que se fazer essas perguntas. E a resposta que vier, você anota. Senhor, como que eu vou fazer isso? Já são outras perguntas, aí você vai aprofundando, certo? Mas nesse vídeo, é até aqui as perguntas que eu tenho para você. A partir do momento que você tem clareza, você vai começar a saber qual é o próximo passo que você tem que dar. E olhe, não se prenda a querer saber o caminho completo. Porque quando você pega um carro para dirigir, você não vê o final da estrada. Você vê os próximos 20 quilômetros, vamos dizer assim, ou até menos, às vezes 5 quilômetros, não sei, porque eu também não sei de quilometragem, mas eu sei que não tem como você enxergar o caminho completo. Você só consegue enxergar os próximos passos que você tem que dar. Assim foi com Abraão também. Quando Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia de todo o caminho, ele sabia que Deus iria mostrar. Mas o primeiro passo era ele sair da terra dele e da parentela dele, do meio da parentela dele. E Deus ia mostrar o caminho. Então, que você, ao identificar qual é a sua missão, Deus vai te mostrar quais são os próximos passos que você tem que dar. E aí cabe a você a perguntar para ele, porque só ele tem essa resposta mais elevada para você, tá bom? Então, fica aqui com muito carinho, muita gratidão, né? Que você receba do Senhor um amor incondicional no seu coração e que ele traga todo o entendimento mais elevado que você precisa para sua vida nesse momento. E que você seja uma pessoa muito próspera, abundante, cheia da graça de Deus. Gratidão pela sua presença até aqui, por você se permitir assistir esse vídeo. E caso você queira um acompanhamento para que você consiga se manter no caminho da sua missão, para que você tenha essa clareza, né, de qual é a sua missão, para que você desbloqueie ali traumas, né, que te impedem de avançar, porque às vezes a gente tem ali umas pedrinhas no meio do caminho. Então, para você que viaja, né, que utiliza carro, você vê que às vezes tem buraco que você precisa se desviar, pedras no caminho, né, e assim também é a nossa vida. Às vezes vai aparecer alguns buracos que a gente precisa desviar. E você estando acompanhado, você vai começar a enxergar esses buracos. Então, se você deseja receber um acompanhamento, eu estou abrindo a nova turma do método Reconexão Interna, o MRI. Então, se você quiser saber mais sobre este grupo de acompanhamento, eu estarei deixando na descrição abaixo aqui do vídeo para que você venha ter acesso a este grupo, tá bom? Gratidão, que Deus te abençoe.